para não perder o pedaço do sol que caiu. Primeira religião humana. E aí eles faziam sacrifícios e oferendas para manter aquele fogo lá. E aí começou a religião. Por isso que o fogo no ser humano ele tem essa qualidade tão absurda de magnânimo. Depois o ser humano descobre como é que faz fogo. E aí os primeiros deuses são os deuses do lar. As lares, as lareiras. Que era o que te mantinha aquecido. Fazia comida. Então tinha os espíritos do fogo da casa. E aí você tinha as divindades do fogo. Então você mantinha toda aquela fogueira. Tudo ao redor da gente tá ligado com essa ideia do fogo sendo divindade. Coroa. Coroa é um fogo. Se você tirar uma foto de um fogo, é uma coroa. Então significa que aquele cara ele tem um fogo na cabeça. Olha, que interessante. Por isso ele é digno de reinar. Por isso que os reis são autorizados por Deus. Ou eles têm um halo, né, dos santos, que brilha. Não, normalmente rei não tem halo, tem fogo mesmo. Mas os reis, os papas que tem a ver com unção. Santos, né? Que é essa ligação. Então o fogo da coroa tem a ver com o santo que tem a igreja, tudo tem a ver com essa luz, com esse fogo e tal. Turbante e tal. A gente, até o chefe Cuca, né, que tem aquele chapéuzinho. Quanto maior o chapéu, mais importante é a pessoa. A gente carrega essas informações. Então os signos do fogo são esses. E aí você vai ter 3. Cardinal, fixo, mutável. Cardinal, fixo, mutável. É isso aí. Fogo cardinal, Áries, que é o mais explosivo de todos. Terra cardinal. Aí seguindo a ordem, então. Eu tô seguindo... Não, essa ordem não tem. É a ordem elemental. Aí você vai ter o fogo fixo. Desculpa, o fogo cardinal, fogo mutável, que é Sagitário, que é o filósofo. É o fogo da mente. Então, o Sagitário seria os grandes professores, filósofos. Isso no maior oitavo, no maior nível que tem. E depois o fogo fixo, que é Leão, que é a imagem, é o rei. O Leão se expõe e tal, que são os atores, a galera que brilha. Aí você desce, aí você tem água, que é a emoção. 3 níveis. Cardinal, mutável e fixo. Água cardinal é Câncer, que é o maestro, é a mãe, poeta, é a narrativa. Aí você tem a água mental, mutável, que é Peixes, que é a poesia, que é o reino astral, mediunidade, a parte mental. E depois você tem o fixo, que é o Escorpião, que são os conselheiros, os administradores, os sedutores. Aí você vai ter o ar, cardinal, mutável, fixo. Ar cardinal, Libra, são os... Na verdade é cardinal, fixo e mutável, né? Cardinal, fixo, mutável. É que eu tô pondo por ordem de energia, tá. Que é mais fácil de lembrar. Mas tudo bem, se quiser fazer... Tanto faz. Tanto faz. O cardinal é o ar cardinal, é Libra, que é os diplomatas e tal. Todos os cardinais você vê que eles governam de um jeito. Então eles comandam, eles meio que fazem uma parte ativa. Aí você vai ter o ar mental, que é Gêmeos, que é comunicação, símbolo, etc. E depois o ar fixo, que é Aquário, que são os engenheiros, os inventores, os cientistas malucos. Muito lógico, né? Os lógicos. E no final, Terra, que aí você vai ter que é a parte prática. Terra cardinal é Capricórnio, que é logística militar e proteção. Terra mental, que é o virginiano, melhor signo do zodíaco, que é os estrategistas e tal. E depois terra fixa, que é o touro, que é o mais denso de todos. Que é o trabalhador braçal, o cara que tem o contato com a terra. Você vê, você gosta de pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa. Você tem toda uma ideia de uma palheta de cores de astrologia. E aí você tem os 12 trabalhos de Hércules, é ele passeando pelos 12 signos. Que era para explicar o Sol girando em volta. Então você pega, por exemplo, o primeiro trabalho de Hércules, Leão da Niméria. É o signo de Áries. Que o leão era extremamente violento e daí ele era indestrutível e tal. Como é que ele vence esse leão? Ele dá um mata-leão e aí sufoca o leão e aí ele abre o leão com as próprias garras. Significa o quê? O ariano ele não pode ser todo afobado e tal. Para ele vencer essa energia de afobação,
Ele tem que meditar e ele se acalmar e etc. Aí o touro é a hidra de Lerna. Que aí cada cabeça que você corta nasce duas, né? Que se você se ceder pra materialidade de touro, você vai querer tipo celular, aí vender o celular e compra o outro. Aí você vai estar sempre endividado. Cada dívida que você faz, então você precisa... E aí assim sucessivamente, né? Então, tem uma... Cada um dos 12 trabalhos de Hércules é um signo do zodíaco. Na ordem, assim. É lindo. Mitologia é do caralho. É fantástico. Ou seja, o zodíaco e a astrologia é antes disso, né? É muito antes. É muito lá atrás, né? É mitologia e tal. O que acontece é que as pessoas confundem com horóscopo de jornal, aí fala que é uma baboseira e dadadã. E o negócio vulgarizou de tal jeito que você acha que é ridículo, mas... E é ridículo mesmo. Mas se você pegar na parte mitológica, entender o símbolo, entender a lógica, faz todo sentido. E você usa isso como símbolo. Se você consegue achar um zodíaco, eu explico. Até para você fazer um podcast, você tem que ter o zodíaco bonitinho. É mesmo? Para você gerenciar uma vinícola, você tem que ter o zodíaco inteiro. Tem gente hoje fazendo vinho dessa forma, sabia? Sim. Você acha um mapa. Esse aqui serve? Esse tá bonitão. Esse serve. Abre ele grandão. Eu vou abrir ele grande não, peraí. Então vamos lá, ele começa em Áries. Então você vai falar assim, pô, eu quero abrir uma distribuidora de vinhos. É a vontade, é o Áries. Engraçado que tá começando aqui agora esse aqui. Normalmente começa aqui, né? É que tem vários desenhos diferentes, mas não importa. Tá. O Áries, você tem que falar, porra, é o início. Fazer uma vinícola, é a ideia. Então se você não tiver aquela porra louquice, você não sai do papel, você nunca faz nada. Mas aí logo em seguida vem o touro. Touro é terra fixa. Que é pra esquerda aqui, Vini. Andando aqui. Chum. Aí o que é o touro? Significa que se você não arrumar um contador, alguém para cuidar da papelada, fazer o CNPJ, etc, a sua ideia maravilhosa não vai para frente. Então a sua segunda energia tem que ser o touro. Depois você tem que ter um projeto. Você tem, pô, eu preciso de uma garrafa, eu preciso de um design, eu preciso de uma fábrica. Você tem que ter os gêmeos, que é a comunicação. Depois você vai ter a fábrica, que é o câncer, né? O câncer é a mãe, é o ventre, é a produção. Então você vai ter que ter a fabricação, que vai fabricar a latinha, a máquina, toda essa parte que vai gestar o seu produto. É vinicultura. Vinicultura. Depois vem o leão, que é o marketing. Beleza, eu já tenho tantas garrafas de vinho, como é que eu vou vender isso? Você tem que fazer propaganda na televisão, entendeu? Você tem que ter o leão, você tem que ter o brilho, né, do sol, a ator. Legal, só que a qualidade do meu vinho é boa, aí você tem o virginiano, que é o controle de qualidade. Não adianta nada o leão virar e falar, meu vinho é o mais gostoso do mundo. O cara experimenta, tem um pedaço de rolha nele. Então tem que ter um controle de qualidade. Sim. E aí você precisa, ao mesmo tempo, ter Libra, que são os vendedores. Você tem que ter uma equipe de venda boa. Libra fala 1 com 1, né? Então vender, ligar, cobrar, tal. Então equipe de vendedor. E logo em seguida o escorpião, que é o controle de cliente, para perguntar e fazer pesquisa, para saber o que meu cliente quer, o que eles têm que fazer. Então o escorpião é o espião. Você tem que investigar o mercado. O que meus concorrentes estão fazendo? O que os outros estão fazendo? O que o cliente quer? E aí o escorpião traz do fundo das cavernas para Sagitário, que é o professor. Sagitário vai pegar tudo e falar assim, o que o mercado quer? O que meus clientes querem? E aí ele recolhe essa informação. Depois vem Capricórnio, que é logística, distribuição e proteção. Então você tem que ter uma distribuição, você tem que abastecer as lojas, você tem que trabalhar com toda essa área. Depois vem Aquário, que é a inovação. Então tá tudo funcionando maravilhosamente bem, agora eu quero expandir. Então, vamos trazer uns espumantes, vamos fazer outra coisa. E aí, finalmente, Peixes, que é o devolver para o universo. Então, a coisa te traz tanto prazer que, geralmente, todas as grandes empresas, elas se atrelam a algum movimento espiritualista. Então, no teu caso, está, assim, por exemplo, fazendo um podcast para passar informação, para levar alguma coisa de legal, de gostoso, de útil para fora. Aí você pega uma Coca-Cola, a McDonald's, tal, ele sempre tem um instituto que cuida lá do câncer.
Então você vê que todas as empresas, quando elas ficam grandes, elas têm aí alguma coisa para devolver para a sociedade. E se cada um desses não tiver equilibrado, a empresa quebra. Trava a roda. Trava a roda. Se não tiver uma equipe de venda, se não tiver uma equipe de marketing. Tanto que é uma meditação. Num templo maçônico, quando você entra, tem sempre 12 colunas de zodíaco. Aí você vê uns idiotas falando assim, horóscopo, blá, blá, blá. E não é. Se você parar para meditar no zodíaco, na sua vida também tem que ser assim. Se você pegar a tua empresa, aqui no caso, se alguma dessas rodas que eu te falei não tiver azeitado, vai dar algum pepino. Emperra a máquina. Por outro lado, se você meditar em tudo isso e souber onde está o problema, você resolve rápido. Então o zodíaco serve para isso. É para meditar, para você trazer o símbolo. E na nossa vida também. Quem está aí assistindo em casa, Áries é se você está com vontade, você está estudando, você está fazendo uma faculdade, você tem vontade de viver, é esse fogo de Áries. Aí Touro, você está gastando mais do que você ganha? Como é que está a tua finança? Você está fazendo uma poupança? Você tem seguro? Como é que está a sua vida financeira? Depois Gêmeos, você está estudando? Você gasta seu tempo vendo besteira? Como é que está a sua parte mental? Você tem boas conversas ou você está lendo porcaria na internet? Depois, Câncer. Como é que está a sua família? Você cuida do seu pai, da sua mãe? Você cuida dos seus filhos? Você conversa com eles? Está dando educação para sua família? Aí vem Leão. Como é que você está no emprego? As pessoas estão te vendo? Você está reconhecido? Você está fazendo as coisas que tem que fazer? Aí Virgem, que é... Você está metódico nas suas coisas ou você faz as coisas de qualquer jeito? Você está cuidando da sua casa, está fazendo manutenção das coisas e tal. Aí Libra, como é que você está com seus amigos? Como é que está a sua rede de contato? Né? Se acontecer alguma coisa agora, como é que você tem contatos? Com quem você está se relacionando? Ou você não tem amigos? Como é que estão os seus amigos? Daí Escorpião, você está com a sua esposa, vocês estão com uma vida boa, estão com uma vida sexual saudável? Como é que está toda essa parada? O amor está funcionando? Aí Sagitário, você está estudando, Sagitário é academia. Você está se aperfeiçoando na sua profissão, você está se tornando um professor no que você deve estar fazendo, etc. E aí Capricórnio, que é a logística. Você está dando segurança para a tua casa, você está se expondo em risco, você está cuidando bem do seu dinheiro, do seu orçamento. Depois Aquário, você está experimentando coisa nova? Você tomou um vinho diferente? Você saiu alguma vez para fazer alguma coisa diferente? Você está expandindo a tua consciência? Você está visitando locais diferentes? Você está indo viajar para lugares diferentes? Você está... O Aquário é esse pensar fora da caixa. Né? E depois espiritualidade. Você tem orado, você está rezando, você tem um contato com Deus, você tem um contato com o divino, etc. Então você medita no zodíaco. E isso vale para qualquer um, mesmo se o cara for ateu. Porque é o símbolo. E aí você introspecta. E você pode ver que se a vida do cara tá zoada, em algum ponto daqui ele tá negligenciando, ou tá brigando, ou tá com problema, ou tá com coisa. Então não tem nada de magia, é só simplesmente a lógica aplicada aí no símbolo, nos signos. Que legal essa visão do zodíaco. Muito, Incrível. muito legal. Fantástico. Uma aula, né? Tivemos aqui. Cada agora. podcast uma aula, né, Vini? Fantástico, né? Agora.